Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal, e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinais de alerta. Não posso enfatizar o suficiente como toda essa situação é fora do comum para ela. A Lynn é uma pessoa muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi do tipo que não gosta de brincadeiras ou tentativas de me assustar. Ela nem mesmo gosta de assistir a filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir a O Iluminado comigo porque sabia o quanto eu adorava filmes de terror. Ela ficou tão assustada que nem conseguiu assistir metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não tem interesse em coisas estranhas e nunca gostou de pegadinhas. Isso simplesmente não é o estilo dela, e está tudo bem. Devo acrescentar que ela nunca teve problemas de saúde mental, pelo menos até onde eu sei, e isso não é algo que ocorra em sua família. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acredito que teria notado algum sinal. Há 2 meses, eu estava na cozinha preparando meu café antes do trabalho. Estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para o meu café da manhã usual. Dei um gole no café enquanto caminhava apressado pelo corredor em direção à porta da frente, quando percebi a Lynn me espiando de trás do canto à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha de seus longos cabelos escuros pendurados na parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás do canto. Eu quase derramei meu café quando a vi. "Jesus, Lynn", eu disse, limpando algumas gotas de café das minhas calças. "Você me assustou demais." Ela imediatamente se escondeu da vista, como uma criança pega fazendo algo errado. Ouvi-a correndo em direção à sala de estar, e quando cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi realmente estranho e completamente fora do comum para ela, como eu disse. Mas também achei engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita enquanto fechava a porta atrás de mim. Ouvia rindo. Seu comportamento era um pouco estranho, mas não era algo para chamar um padre. Esqueci isso na hora do almoço, e quando cheguei em casa, ela estava de volta ao normal. Não mencionei o ocorrido, e ela também não mencionou nada. A vida seguiu normalmente. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 da manhã, e eu tinha acordado para pegar uma bebida. Estava com um jarro de suco de laranja na mão quando senti uma forte sensação de estar sendo observado. Por algum motivo, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa me encarando. Ela estava espiando de trás do balcão da cozinha, olhando para mim com olhos arregalados e um sorriso largo, um sorriso à la O Gato de Cheshire. Eu gritei, admito, não de irritação, mas de medo. Por algum motivo, naquele momento, fiquei assustado com o som do meu próprio grito. Quando gritei, a Lynn recuou para fora da minha vista, suas mãos e pés batendo no chão enquanto ela saía correndo da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela nem gritei, apenas fiquei lá, congelado de choque, imaginando o que diabos a tinha levado a fazer aquilo. Demorou um pouco mais do que eu gostaria para eu voltar ao andar de cima, mas eventualmente fiz isso. Quando cheguei ao nosso quarto, a Lynn estava deitada de lado, fingindo estar dormindo, ou pelo menos era o que parecia. Fiquei ali por um tempo, observando a respiração dela para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim assim que eu entrasse na cama, mas ela não o fez. Subi na cama e ela não se mexeu. Sua respiração estava suave e profunda, e comecei a pensar que talvez eu tivesse sonhado com tudo aquilo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café, e depois de lhe entregar uma xícara e beijar sua bochecha, decidi perguntar sobre o incidente. "O que foi aquilo ontem à noite?" perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. "Do que você está falando?" ela respondeu. "Você estava me espiando de novo lá na cozinha", eu disse, apontando para o local no chão perto do balcão. Ela seguiu meu olhar e, quando me olhou de volta, começou a rir. Riu tanto que eu não pude deixar de rir junto com ela. "Você me deixa com medo às vezes, sabia disso?"
disse a ela. Ela riu e colocou sua xícara de café no balcão, depois envolveu os braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos quites, brincou ela. Nos despedimos e fomos trabalhar. Enquanto dirigia, eu não conseguia parar de pensar em como tinha sido assustador vê-la sorrindo para mim de trás do balcão da cozinha daquela forma. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu me dizia que ela estava apenas tentando ser engraçada, tentando se juntar ao meu amor por coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda assim, aquilo não estava certo para mim. Ela não estava me espiando. Era o que eu continuava a me dizer enquanto eu andava de um lado para o outro no meu banheiro, parando para ouvir a porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, tentando ouvir. Eu não conseguia ouvir nada, mas imaginei que Lynn estava do outro lado da porta, rindo da sua brincadeira. Senti uma onda de raiva. Estava além de irritado por me fazer sentir medo na minha própria casa e por me esconder no banheiro por 1 hora, tudo por causa de alguma piada. Se era uma piada, era péssima. "O que diabos, Lynn?" eu gritei. "Isso está ficando realmente irritante." Esperei que ela pedisse desculpas ou me chamasse de idiota, mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão silencioso que me perguntei se o tinha ouvido mesmo. Depois, completo silêncio. "Lynn?" eu chamei, incapaz de esconder o tremor na minha voz. Não obtive resposta, apenas minha própria respiração pesada. "Eu juro por Deus, Lynn, só pare com isso!" eu gritei, batendo com o punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria depois de falar com ela daquela maneira. Nunca tinha gritado com ela antes, mas não houve resposta, apenas o gotejar ocasional do chuveiro. Não vou negar que eu também estava assustado, com medo de abrir a maldita porta e enfrentar minha própria esposa. Finalmente, decidi que não passaria a noite me escondendo no meu banheiro. Ajoelhei-me e olhei por baixo da porta. Quase esperava ver o rosto dela olhando de volta para mim, mas, felizmente, não vi. Eu conseguia ver todo o corredor até o topo das escadas, mas nada de Lynn. Não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer por cima do último degrau, mas isso não aconteceu. Levantei-me, com a mão pairando sobre a maçaneta, mentalmente me preparando para abrir a porta. Virei lentamente a fechadura com dedos trêmulos e estava prestes a abrir quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido mais alto do que antes, mas dessa vez eu pude identificar de onde estava vindo. Virei minha cabeça na direção do armário, como se estivesse em câmera lenta, e travei os olhos com a minha esposa, que estava espiando através da pequena fresta da porta. Seus olhos estavam tão abertos como sempre, e sua boca estava escancarada no sorriso mais grotesco e sinistro que eu já tinha visto. Eu nem sequer gritei. Estava com muito medo para isso. Suas mãos estavam juntas em seu peito, o corpo tremendo de pura excitação, como se mal pudesse conter sua empolgação. Um gemido curto e rouco subiu de sua garganta, profundo e cru, enviando um calafrio por todo o meu corpo. De alguma forma, encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude até embaixo, pegando minhas chaves e o telefone da mesa na sala de estar antes de correr para fora, em direção ao meu carro. Eu conseguia ouvir sua risada aguda atrás de mim, mas não ouvi ela se aproximando. Não me dei ao trabalho de fechar a porta da frente. Dirigi para longe da casa mais rápido do que o permitido por lei, tremendo o tempo todo, seja de medo ou do frio, talvez um pouco dos dois. Não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo estava molhado. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, cerca de 40 minutos de distância, ignorando todas as chamadas e mensagens que recebi. Não verifiquei meu telefone até que estivesse estacionado com segurança na garagem do meu irmão. Lynn havia ligado 4 vezes e enviado uma enxurrada de mensagens, todas preocupadas, querendo saber para onde eu tinha ido e por que saí assim. Joguei meu telefone no painel em uma raiva furiosa, furioso com sua atitude desinteressada.
Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas com uma cueca, mas me disseram para ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ele que eu e Lynn tínhamos tido uma briga, mas não entrei em detalhes. Não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, saindo de casa por causa de uma pegadinha, mesmo que fosse uma estranha. Quero dizer, eu a tinha encorajado durante anos a relaxar e não ser tão séria o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto de Lynn me observando de dentro do armário. Sabendo que ela estava lá comigo o tempo todo fazia minha pele arrepiar. Ela nunca tinha saído do maldito banheiro. Em vez disso, ela tinha se esgueirado para dentro do armário e batido a porta do banheiro para me enganar. Acordei quando o sol estava começando a subir. Meu corpo doía do sofá e eu estava exausto. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Não voltaria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca faria mais essas brincadeiras bizarras. Eu só queria minha esposa de volta. Sua personalidade normal e séria nunca pareceu tão boa para mim. Estava contemplando ligar para ela e dizer isso quando aquele sentimento familiar veio sobre mim novamente. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, meu coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ele ficava. Meus olhos se afastaram do teto por conta própria. O rosto dela estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com o mesmo sorriso grotesco. A saliva escorria de seus lábios, deixando 2 longas manchas no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me disse que ela estava lá a noite toda. Não me preocupei em gritar, embora estivesse com medo. A raiva superou qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Eu pulei do sofá. Lynn, você está louca! O que diabos está acontecendo com você? Apenas vá para casa! Eu gritei. Ela não se moveu, e sua expressão horrível não mudou. Se alguma coisa, seu sorriso só aumentou, como se nunca tivesse estado tão feliz. Eu conseguia ouvir Chris e sua esposa se movimentando lá em cima, como se Lynn pudesse ouvi-los do lado de fora. A cabeça dela tremeu ligeiramente na direção deles, e ela começou a fechar lentamente a boca. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei para vê-los, e quando me virei de volta para a janela, Lynn havia desaparecido. A única evidência de que ela esteve lá eram as 2 manchas de saliva ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela, mas eles estavam céticos, o que é compreensível. Chris e eu fomos até o lado de fora, em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas uma leve depressão. Chris sugeriu que era provavelmente um animal, e eu não discordei. Eles acharam que eu tinha sonhado o episódio inteiro, mas eles não entendiam, e eu estava muito cansado para explicar. Liguei para o trabalho naquele dia e desliguei o celular. Eu não queria enfrentar Lynn. Apenas falar com ela era demais para mim naquele ponto. Eu realmente comecei a acreditar que havia algo irreversivelmente errado com ela, independentemente das promessas que ela fizesse. Não importa o que prometesse, nunca seríamos os mesmos novamente. O pensamento me entristeceu até a alma. Chorei a maior parte da manhã. Por volta do meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la e dar a ela uma última chance de se explicar. Pelo menos, eu poderia fazer isso depois de 6 anos. Liguei o celular e vi dezenas de mensagens que ela tinha enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupada. Você pode atender? Apenas volte para casa. Nenhuma delas abordava a loucura que ela havia feito, como se ela não estivesse agindo como um personagem de um filme de terror. Até mesmo suas mensagens eram diferentes. Normalmente, ela escreveria romances inteiros apenas para me pedir para comprar pão. Você pensaria que ela teria mais a dizer depois de suas ações estranhas?
Eu sei que talvez pareça infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se vocês vissem a maneira como Lynn me olhou, como ela rastejou de quatro como um animal selvagem e sorriu para mim de dentro do armário como um lunático, então entenderiam que minha reação era justificada. Eu acabei ficando mais uma noite na casa de Chris e Rebecca. Não acordei ontem até a tarde e, felizmente, não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Eu não queria bisbilhotar, porque não era da minha conta, mas, enquanto me preocupava se essa briga podia ser consertada, Rebecca disse algo que me fez sentir um nó no estômago. Não sei, mas ela parecia muito abalada, ela disse enquanto lavava os pratos. Ela veio aqui esta manhã, pouco depois de Chris sair para o trabalho. Ela estava tão chateada que não tinha dormido por dias. Acho que você deveria ligar para ela. Eu me levantei da mesa e agradeci pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor sabendo que pelo menos ela não tinha entrado em casa. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Sentei-me por um tempo, tentando descobrir o que fazer em seguida. Eu não queria voltar para casa, mas senti que devia a Lynn ajudá-la se pudesse. Não tinha jurado um compromisso de amar e honrar na saúde e na doença? Claramente ela estava muito doente. Pelo menos eu acreditava nisso. Eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Nem sabia por onde começar. Não queria chamar a polícia. E além disso, o que diabos eu iria dizer a eles? Que minha esposa estava me espionando, que ela estava agindo de forma bizarra? Por mais estranha que ela estivesse, ainda não tinha cometido nenhum crime, pelo menos não ainda. A polícia provavelmente diria que eu estava exagerando. Mas isso não era uma pegadinha. Isso parecia errado, perigoso até, como se algo sinistro espreitasse sob seu sorriso. Sabia que, como marido, tinha o direito de tê-la internada, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Obviamente, ela tinha conseguido enganar a Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem uma ameaça para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser libertá-la após 72 horas. Me senti perdido e sobrecarregado. Então fiz o que qualquer marido em minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Não queria realmente falar com ela, mas precisava conversar com alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Apertei os dentes e fiz o telefonema. Sim, ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto para conversar? Consegui ouvir um clique de língua de irritação do outro lado da linha. Estou no meio de escrever alguns cheques, mas se você insistir, suponho que posso poupar um momento. O que é que você quer discutir, Benjamin? Ela não era uma pessoa calorosa e não era fácil se dar bem com ela. Raramente sorria, e quando o fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto sempre. Ela exalava uma aura de permanente hostilidade. Eu a tinha conhecido apenas 2 vezes, e em ambas as ocasiões as visitas foram curtas. Eu tinha a impressão de que ela não aprovava o nosso relacionamento, o que eu agradecia a Lynn por não prolongar as visitas. Estar na companhia dela era quase insuportável, como andar sobre vidro. Fiquei aliviado quando nos mudamos para outro estado, a 3 estados de distância, para que não tivéssemos que vê-la com frequência. Eu estava feliz em evitar a mulher, mas eu precisava da ajuda dela agora. É sobre a Lynn, eu disse, com minha frustração evidente em minha voz. Se você está realmente preocupado, sugiro que envolva profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim, ela disse, com impaciência. Tentei argumentar com ela, mas ela estava prestes a desligar. Então usei um apelo final. Pelo menos, por favor, faça isso por Lynn. Houve um breve momento de hesitação. O que há de errado, Benjamin? Eu não sei o que te dizer, Mariane. Minha única sugestão é procurar ajuda profissional. Não sei o que você espera de mim. Ela respondeu com um toque de urgência. Eu poderia estar apenas buscando esperança, mas senti que suas palavras tinham um significado oculto. Ela estava se referindo a profissionais de saúde, mas e se estivesse insinuando algo mais? Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, após uma longa e exaustiva conversa com ele e Rebecca, consegui convencê-los de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica.
Não contei a eles tudo. Não estava pronto para entrar em detalhes, mas relatei nosso último encontro, como ela havia se escondido no banheiro me observando do armário. Eles ficaram chocados, mas felizmente acreditaram em mim e também queriam ajudá-la. Ainda assim, não acharam que fosse algo tão sério, apenas estranho. Talvez uma brincadeira estranha para o YouTube, sugeriu Rebecca. Chris achou que não deveríamos envolver a polícia ainda. Concordamos em seguir o conselho de Chris. Pelo menos não entraríamos na casa sozinhos. Dirigimos até lá de manhã. Não queria ir à noite. Quando chegamos, meu estômago estava em nós. O carro dela não estava lá, mas não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por um segundo pensei ter visto seus olhos através da fresta. Estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, parecia tranquilo, esperando que eu abrisse a porta. Empurrei a porta e, imediatamente, fui atingido pelo cheiro de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou na casa atrás de mim, franzindo o nariz. "O que vocês usam para limpar os pisos aqui?" ele murmurou. A casa estava silenciosa e escura, apesar de ser 10 da manhã. Todas as cortinas estavam fechadas, impedindo a entrada de luz. Se eu não a tivesse deixado 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Percorremos cada cômodo cuidadosamente, verificando qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, chamando seu nome ocasionalmente. "Por que você está olhando embaixo do sofá?" Chris perguntou eventualmente. "Estamos procurando sua esposa." Ele me olhou como se eu fosse um tolo. "Vamos subir." Ele balançou a cabeça, mas me seguiu até o andar de cima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos pisaram em pedaços de vidro espalhados por alguns degraus. Percebi que um dos retratos de casamento de Lynn e eu na parede da escada estava quebrado, a moldura pendurada de lado e o vidro removido. Olhei para a foto e senti um nó na garganta. Tínhamos tirado aquela foto logo após sair da igreja, depois de fazer nossos votos. Ela estava tão bonita em seu vestido branco, e eu olhei para o belo rosto de Lynn. Nunca imaginei que seu rosto pudesse ser fonte de terror para mim. Subimos o resto das escadas e verificamos o banheiro, que parecia intocado desde a noite em que saí. Eu estava hesitante em entrar. Todas as lembranças daquela noite voltaram de uma só vez. Chris notou minha hesitação e ofereceu-se para verificar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então, entramos juntos. Verificamos o armário, o chuveiro, mas o banheiro estava aparentemente intocado. "Não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não pega algumas roupas e tentamos voltar amanhã?" Concordei com a cabeça e fui para o nosso quarto. Quando abri o closet, encontrei a fonte do cheiro repugnante e quase vomitei. Chris recuou para ficar longe da visão e do cheiro que estavam vindo do closet. Olhei para o pesadelo diante de mim. No chão do closet do quarto havia pelo menos 1 dúzia de olhos, cuidadosamente organizados em pares. Olhei fixamente para os olhos que ela havia coletado de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu. Arrepiei-me com a ideia. "Porra, Ben, eu achava que tinha um problema com sapatos, mas sua esposa está aqui coletando olhos", Chris disse, com um ar de nojo. Eu não conseguia desviar o olhar dos olhos no closet. Ela estava coletando olhos de animais, e a ideia era aterrorizante. Como isso era possível? Eu não conseguia entender. "Ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa de um exorcista. Você está vindo ou o quê?" Ele gritou indo para o corredor. "Não suporto mais esse cheiro." "Estou indo." Peguei minha mochila e fechei o armário sobre meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo, sentindo o gosto do cheiro em minha língua. Não pude evitar engasgar com o gosto. "Quem diabos alinha olhos no armário desse jeito?" Tentei te dizer. Ela precisava de ajuda, Ben. "Eu só quero sair daqui", eu disse, minha voz falhando. "Só quero ir embora. Você e eu, amigo." Deixei Chris em sua casa e fui para um hotel a 1 hora de distância, lugar onde eu estive nas últimas 4 horas. Queria manter o máximo de distância possível entre mim e Lynn. Eu pensei que talvez a polícia a encontrasse, talvez eles a ajudassem. Mas agora não tenho tanta certeza porque, há 40 minutos, recebi uma mensagem de um número desconhecido, apenas 3 palavras. "Eu te encontrei."
e uma imagem anexada. A foto estava escura e granulada, mas eu instantaneamente soube o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a escrever esse relato logo em seguida disso. Não sei o que fazer. Eu estou sozinho e assustado, e sinto que estou sendo observado.